Bom, pessoal, estamos no segundo capítulo com o André Moraes, com o Alex Carvalho, falando sobre médias móveis, um indicador tão importante que muita gente usa. E eu já vou abrir uma pergunta, André. Por que você resolveu fazer ou escrever um e-book sobre médias móveis? Cara, primeiro, eu amo escrever, né? Nos últimos 1 ano e meio, né, escrevo praticamente um texto por dia. Eu tenho um blog, eu coloco esses textos no meu blog, gosto também de colocar no LinkedIn, sempre falando alguma coisa do mercado, e principalmente para o trader, né? A gente até fala de investimentos, mas principalmente para o trader. Não satisfeito, agora eu também tenho uma coluna semanal na Infomoney, né? Então, toda semana tem um texto meu falando sobre alguma coisa que eu acho pertinente para o trader. E, cara, nessa vontade de escrever, primeiro eu escrevi um livro onde eu falava sobre tudo, sobre vários indicadores, sobre swing trade, day trade, não sei o quê. Eu tenho, viu, André? Cara, eu tenho esse livro. você tem? É o Se Afastando? Legal. Eu tenho. Se Afastando da Manada. Aí, tá vendo? E esse livro meu é autografado, viu, Alex? O meu não é não, tô com inveja agora. Você acha que... O meu não é não. É isso aí. E parabéns, André. Aceito, tá, André, inclusive. Parabéns pelo que você tá postando no LinkedIn, que eu tô acompanhando também, tá? Você começou a postar frequentemente ali, eu acompanho, tá? Não, valeu. Então, e aí eu comecei agora, beleza, eu escrevi outro livro, tá pronto, precisa só de um patrocínio aí pra gente estar fechando para lançar. Mas enquanto isso, cara, eu comecei a destrinchar em algumas coisas. Então, por exemplo, eu tenho um e-book falando sobre swing trade, eu tenho que são 140 páginas, é quase um livro, né? E aí eu comecei a destrinchar isso e falando de indicadores, até mesmo de indicadores que eu não uso, mas falando exatamente qual é a minha interpretação. E a média móvel foi o primeiro indicadores que eu resolvi fazer, tá? Porque, assim, eu acho que é o indicador mais simples, tá? Muita clareza visual, é simples, né? O cálculo é direto, sem fórmula complexa. De qualquer forma, hoje com o computador você não precisa fazer cálculo nenhum, ela faz isso para você, mas você consegue entender por que a média móvel mudou de lugar. Isso aqui pode ser usado em qualquer ativo, em qualquer período. Por exemplo, alguns indicadores têm limitação de tempo gráfico. Por exemplo, eu não gosto de indicadores ligados a volume para mercado intraday. Eu prefiro usar indicadores de volume para mercado a partir do gráfico diário. Perfeito? Para mim são muito mais assertivos. A média móvel não, você coloca no gráfico de 1 segundo e num gráfico mensal. Então, resolvi começar por aí justamente porque entendi, cara, que esse é o indicador mais simples e mais fácil do cara entender aí que, poxa, eu posso começar a fazer análise técnica só olhando uma linha no gráfico, no máximo duas, tá? Então, por isso. Boa. Vamos começar com uma perguntinha aqui. Eu tenho uma perguntinha. André, existem alguns tipos, né? Explica pra gente, muita gente está começando agora na análise técnica, já tem um pouco mais de tempo de mercado, a diferença, as principais características entre uma média aritmética simples, por exemplo, ou uma média ponderada, exponencial. E eu tenho uma pergunta que eu recebo muito, eu quero ouvir de você também. Qual que é a melhor? E se tem uma melhor média? Você já está deixando o André... Ensaia justa. Aí você já ensaia justa assim, desse jeito? Não, de jeito nenhum. Cara, o que eu aprendi na análise técnica, que não tem nada melhor ou pior, tá? Tem o que combina mais com o seu perfil. Então, por exemplo, quem gosta de cruzamento, eu entendo que tem que gostar das duas médias móveis, da aritmética e da exponencial. Daqui a pouco a gente vai explicar a diferença entre as duas, que são as mais usadas. Por que ele tem que ter isso? Justamente porque você usa, por exemplo, a média de 9 exponencial e a média de 21 aritmética. Então, para a gente que gosta de cruzamento de média, vai usar essas aí. Tem gente que usa média longa, e aí prefere utilizar, por exemplo, a média de 200 aritmética, né? E eu, particularmente, eu gosto mais da exponencial, por um motivo que daqui a pouco até explico para você. Então, mas basicamente na fórmula dela, ela leva em consideração o primeiro período, ele é mais relevante dos que estão para trás, tá? Ou seja, para o meu perfil, a melhor é a exponencial, tá? Mas, cara, o que eu falo sempre o errado é perder dinheiro no mercado. Se tu tá fazendo da sua forma e tá dando dinheiro, tá tudo certo, tá? Mas eu posso explicar aqui, mostrando aqui na tela, a diferença entre elas? Boa. Sim. Mostra pra gente. Aliás, antes disso, tá? Pode voltar aqui para mim. Basicamente, pessoal, a gente tem
várias médias móveis que são utilizadas, mas basicamente as mais usadas são a aritmética e a exponencial. A aritmética é como a gente chegava à conclusão se a gente passou de ano ou não, por exemplo, de matemática, tá? Então, sua média na tua escola era 5. O que você fazia? Você somava a nota do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro e do quarto. Somava e dividia por 4. Se a tua média ficou acima de 5, você passou de ano. Se ficou abaixo, você vai para recuperação ou repetiu de ano. Perfeito? Alex, Eu acho que esse conceito todo mundo... Teve um ano que eu Alex, fiquei... recuperação era 4,5 ali. A média para passar era 60. Aí eu bati um 5,8 ali, não deu. Aí não tinha arredondar para cima, né? Não tinha. Legal. Vamos, agora, se vocês puderem mostrar minha tela, tá? Porque eu acho que fica melhor a explicação, né? Então, a média móvel aritmética, o que ela faz? Ela pega a nota do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto bimestre, toma todas elas e divide por 4, tá? Então, se não for nota, for o preço de fechamento de Petrobras, eu pego o preço de fechamento de hoje, se for um gráfico diário, por exemplo, tá? Eu pego o preço de fechamento de ontem, de 3 dias atrás e de 4 dias atrás, perfeito? Eu pego esses 4 preços de fechamento e divido por 4. Vamos lá, André, e se for uma média de 10 períodos, ou uma que é muito usada, 21 períodos, eu pego o preço de fechamento de hoje, de ontem, de antes de ontem, vou voltando 21 períodos, somo esses 21 e divido por 21. Ou seja, é um conceito fácil de ser entendido, ok? É como a nota de escola. Você vai divide pelo levar em período conta sempre, o preço de fechamento. Exato. É quantos períodos você vai somar e divide pelo número de períodos. Perfeito? Boa. Essa é a média móvel aritmética. Do que ela difere da média móvel exponencial? A média móvel exponencial, vamos lá, agora sim. Ela tem na fórmula dela um fator K que acaba dando mais relevância ao último preço. Ou seja, o último preço, nesta forma, ele é mais relevante do que o antepenúltimo preço, que é mais relevante do que vem atrás e por aí vai. Aí eu acho que eu posso até sair aqui dessa apresentação, tá? E focar aqui no meu gráfico. Então, basicamente, essa média móvel é a média móvel exponencial de 200 períodos, tá? São 200 semanas. O que a média móvel exponencial faz? Ela dá mais peso para esta semana do que para a semana anterior. E essa semana aqui dá mais peso do que para a semana anterior e vai voltando, de tal forma que a semana 200, lá de trás, ela é muito menos representativa do que essa semana agora. E eu acho isso mais correto. Por quê? Porque ela dá mais valor ao preço de hoje, ou dessa semana, do que ao preço de 200 semanas atrás. Por isso que eu gosto de utilizar a minha média móvel, a média móvel exponencial. Não muda muito, mas é como se fosse um ajuste fino. Boa, perfeito. Conseguiu entender? Sim, perfeito. Você tem como, eu não sei se você consegue, André, projetar as duas médias móveis no mesmo período, uma aritmética e outra exponencial, só para o pessoal enxergar para ver a diferença? Eu conheço algumas pessoas, André, que inclusive trabalham com as duas, para ver se o preço, por exemplo, está nesse range, nessa espécie de canal ali, entre a diferença das duas médias, a aritmética e a exponencial. No meu operacional, eu uso também a de 20. Exponencial. Sempre exponencial, porque eu também gosto de dar mais peso. Para mim, os últimos movimentos são os mais importantes do que os primeiros, né? Então, perfeito. O meu setup também eu utilizo a de 9 e a de 21, exponencial, mas a de 200 ainda tem ali uma resistência aritmética. Não, tudo bem, acho que é um padrão. Pelo menos para o curto prazo, né? 5, 15 minutos que a gente faz day trade ali, o preço acaba respeitando bem como um esporte de resistência. Eu gosto bastante. Legal. Aqui vocês pediram, ó, essa média móvel laranja aqui é uma média móvel exponencial. E essa média móvel vermelha, né, roxa, sei lá o quê, é uma média móvel aritmética, tá? No final das contas, André, eu vou ganhar ou eu vou perder dinheiro? Cara, é como se fosse um ajuste fino, né? Não dá para depender só da média. Exatamente, né? Mas aqui, quando o mercado entra em tendência, é que a gente consegue perceber a diferença delas, né? Veja só, a média móvel exponencial, ela fica muito mais perto do preço quando o mercado está em tendência, né? Perfeito. E por que isso acontece? Porque nessa aqui de baixo, quando o mercado estava aqui, tinha o mesmo peso de quando o mercado está aqui.
Só que, cara, o que aconteceu há 200 semanas atrás tem que ser menos representativo do que aconteceu essa semana, né? Então, a média móvel exponencial acaba, no mercado em tendência, trabalhando mais perto do preço, que é algo que eu gosto mais, tá? Perfeito. Agora, Perfeito. gente, de repente a gente poderia falar, né, de estratégias usando essas médias móveis, se vocês quiserem, tá? Tá bom. Mas antes disso, André, talvez a gente possa até deixar isso para o capítulo 3 sobre isso. Existe outro tipo de média móvel além da aritmética exponencial que você já testou, já fez backtest? Tá, tem sim, vamos lá. A gente tem a média móvel ponderada, tá? É uma média móvel que dá peso diferente aos preços, geralmente favorecendo os mais recentes, mas não de forma linear como é exponencial, tá? Também é uma média móvel muito utilizada. A gente tem uma média móvel chamada média móvel adaptativa, tá? Que você vai encontrar nos softwares como AMA, tá? Média móvel adaptativa. No software também, a média móvel exponencial é Exponential Moving Average, é EMA, tá? Nesse caso, a adaptativa, ela ajusta a sensibilidade conforme a volatilidade do mercado. Então, alguns utilizam essa média móvel também. Eu prefiro fazer diferente. Eu prefiro, às vezes, ajustar minha média móvel já conhecendo aquele mercado que eu estou atuando, né? Então, um ativo com muita volatilidade, eu uso uma média móvel maior, e um ativo com menor volatilidade, eu uso a média móvel menor, tá? E tem também uma média móvel que é a HMA, Whole Moving Average, que reduz o atraso da média móvel, né? Porque ela pega informações do passado, tá? Então ela diminui um pouco o atraso da média móvel e mantém a sua suavidade, sendo muito útil para quem busca um indicador mais responsivo, tá? Mas acaba deixando muito ruído, né? Então, por isso que porque ele segue mais perto do preço e muda de direção com muito mais rapidez, tá? Então, essas são as 5 médias móveis mais utilizadas, tá? Tá bom. E você já testou todas, André, para chegar no teu operacional? A gente vai falar depois do seu operacional. Você chegou a acompanhar? Você que você é uma pessoa muito... você é muito meticulosa, né, nas suas análises ali. Você conseguiu enxergar todas em tempo gráfico maior, menor, no próprio intraday? Eu sei que você já testou um monte de coisa ali, mas você chegou a analisar se realmente que a maioria das pessoas usam como aritmética exponencial são melhores para o teu perfil de operação? Sim, cara, esse foi um período terrível da minha vida, tá? Porque aquela angústia por você querer saber tudo, né? Então, praticamente todos os indicadores que existiam há 20 e poucos anos atrás eu estudei, tá? Todos os tempos possíveis de médias móveis, tudo quanto é tipo de média móvel diferente que tinha, então eu realmente usei, abusei, tudo quanto é configuração, testei tudo. O que me fez naquele momento ser raso em tudo, porque eu passava uma semana utilizando média móvel, aí num dia que não dava certo eu mudava para outro tamanho de média móvel, então eu virei especialista de quase nada no fundo, tá? Eu virei um cara generalista, eu sabia muito sobre qualquer tipo de média móvel, sobre qualquer indicador, mas não a fundo o suficiente para entender de fato o que seria importante para o comportamento de preço, tá? Então, André, não me esse é orgulho um dessa ponto. época, tá? Boa, esse é um ponto que eu vejo com muita recorrência, tá? A gente está falando de médias ali, no próximo bloco a gente já fala de estratégias, e às vezes as pessoas costumam falar assim, eu testei essa média móvel e ela não funciona. E a gente bate muito nessa tecla, mas você testou quanto tempo, né? Às vezes é isso, o mercado... Existe o contexto diferente para a gente trabalhar com média, você explicou muito bem ali a inclinação da média, a relevância que isso tem para a gente, se está flat também, horizontal, como que a gente deve trabalhar com isso. Mas muita gente acaba não passando por um processo mais longo para dar o tempo de maturação e de fato testar, né? E ver se aquilo faz sentido para a leitura. Eu tenho uma pergunta que eu vi que você mostrou algumas vezes já ali, tá, André? Sobre a média de 200, especificamente. Por que hoje a média de 200, ou né, sempre foi, não sei se sempre foi, mas por que hoje eu vejo que ela é tão utilizada ainda, André? O que você coloca como peso para essa média de 200? Tem a ver com 200 dias úteis? Qual que é o sentido da tão famosa média de 200? Você sabe que essa média de 200 períodos, ela ganhou força no seu uso nos últimos anos, tá? Quando eu comecei, ela não era
tão utilizada aqui no Brasil. Ela era muito mais utilizada nos Estados Unidos. Basicamente, cara, não existe ninguém que olhe um gráfico, e aí inclui também quem gosta de análise fundamentalista lá nos Estados Unidos, que não tenha na tela uma média móvel de 200. São 200 dias úteis, né, que muita gente fala, né, que representa aí um ano de mercado, mas não é, né? 230, 240 dias mais úteis um pouco, ano né? de mercado. Eu acho que alguém tirava mas... duas férias no ano, aí ficou com 200. Alguma coisa assim. Mora num país que tem um monte de feriado, né? Mas isso é uma das coisas que eu vejo todo mundo falar, mas que não faz nenhum sentido. Talvez porque fosse a leitura de como seriam os últimos 10 meses, tá? E talvez isso seja mais relevante do que um ano fechado, porque não tem por que a gente querer fazer isso por conta de ser um ano fechado, né? Não faz muito sentido, né? Então, mas é uma das coisas que todo mundo acaba dizendo, tá? Mostra um ano de mercado, enfim. E aquela coisa de tanta gente usar a média móvel que ela acaba virando algo realmente representativo e aumenta a força compradora no teste dessa média e às vezes também aumenta a força vendedora no teste dessas médias, né? A gente pode até, inclusive, né, olhando aqui para a tela, se o pessoal puder colocar, né, enxergar isso, tá? Imagina o seguinte, o mercado aqui não tinha tendência, perfeito? Quando não tem tendência, a média não olha para lugar nenhum, você não vai usar esse conceito. A partir daqui, né, ela inclinou para cima, perfeito? Basicamente, observe, a cada vez que o preço veio perto da média móvel, aonde que você teve um aumento de força compradora? Exatamente na hora que o preço chegou aos arredores dessa média. Às vezes um pouco embaixo, às vezes um pouco em cima, porque média móvel não é um ponto exato, é uma região. Tá? É uma média. Aqui, a média móvel é uma média. Né? Exato. Aqui é a mesma coisa. Aonde que veio a força compradora? Exatamente nessa região. Aqui, por algumas semanas, até ficou abaixo dela, mas não teve força vendedora suficiente. O que fez? Voltou. Aqui, ó, também veio, a última correção que a gente teve aqui atrás, né? Também veio na região dessas médias, né? Então, o que muita gente observou é que a média móvel de 200 para o médio e longo prazo acaba sendo pontos de suporte aonde é mais provável uma retomada naquela tendência em andamento. Tá? Basicamente, eu entendo que é por isso que a média móvel de 200 é tão utilizada, principalmente no gráfico semanal. Perfeito, André. Só para complementar, e quando tem uma virada de mercado, né, aonde você já tem o fundamento funcionando, a virada daquele papel acima de uma média de 200 mostra que o timing também está chegando, né? Eu vou te dar um exemplo de um ativo que eu já estou atrás há muito tempo, perfeito? É esse aqui, ASA 3. Eu acho que o fundamento dessa empresa faz muito sentido, mas eu ainda não encontrei o timing correto para entrar nessa operação. Esse time, para mim, virá a hora que ela cruzar essa média móvel de 200. Por quê? Por enquanto, a média móvel de 200 funciona como o quê? Como ponto de resistência. Tá? Ela tá como um guia de uma LTB aí, né? Tá querendo falar. Exato. A hora que isso o André virar, tá de olho para um pivô de alta ali já, deixando o fundo mais alto. Exato, exato. Estou te dando um exemplo aqui de como a média móvel de 200, por exemplo, pode ser utilizada. Tá? Boa. Bom, chegamos ao final do segundo capítulo dessa série, falando de médias móveis. Obrigado, André. Tamo junto. Vamos agora para o terceiro capítulo. Isso aí. Se você gosta de estratégia, vamos embora. Valeu.